Fala pessoal, tudo joinha? Nós seguimos em quarentena e você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje nós vamos conversar sobre La Celestina, de Fernando de Rojas. Lembrando que nós temos já aqui no canal um vídeo sobre a nossa biblioteca básica em língua espanhola, que se você não assistiu, já vai lá dar uma assistida e depois volta aqui, tá? Vamos conversar sobre esse livro. Pessoal, a edição que eu tenho de La Celestina é da editora Edelsa, lá da Espanha mesmo, mas que tem uma presença aqui no Brasil. E esta versão é uma versão para estudantes de língua espanhola, o que não significa que seja uma versão condensada. Muito pelo contrário, aqui está todo o texto verdadeiro de La Celestina, o texto integral. Porém, a linguagem está adaptada para o espanhol dos dias de hoje, porque nós sabemos que o espanhol usado no texto original não é exatamente o mesmo que nós temos hoje em dia. Essa é uma coleção de leituras graduadas, né? Nós temos inclusive aqui na capa o título, né, da coleção, Leituras Clássicas Graduadas, e esta é então uma versão completa de La Celestina. Trata-se de uma novela escrita por Fernando de Rojas. A tragicomédia Calisto e Melibeia aparece em 1499, ou seja, no século XV, e recebe o nome de La Celestina a partir da edição de 1519. Segundo consta, o Fernando de Rojas, teria encontrado a primeira parte dessa história e escrito os demais 16 e finalmente 21 atos que compõem a redação definitiva. Trata-se de um dos livros mais importantes da literatura espanhola e obra-prima da cultura renascentista europeia do final do século XV. Essa história já recebeu várias adaptações e transposições para o teatro, a televisão e o cinema. A história nos conta que Calisto, o personagem principal da história, entra no jardim da casa de Melibeia em busca de seu falcão. Ele estava fazendo uma atividade de falcoaria muito comum na época. E ao enxergar a Melibeia, ele se apaixona doentemente por ela. Uma paixão avassaladora à primeira vista. Sem ser correspondido, ele se queixa com um de seus criados que propõe ao patrão recorrer a uma... E aqui eu não vou dizer a palavra, mas vocês vão entender porque eu vou colocar escrito aqui na tela. Chamada Celestina. Ela é uma conhecida cafetina, alcoviteira e meio bruxa, segundo o seu funcionário, segundo o seu secretário, enfim, segundo a pessoa com quem ele conversa. Apesar dos conselhos de outro empregado que tenta abrir os olhos do Calisto para o perigo dessa atitude, ele resolve fazer um acordo com a tal Celestina para que esta alcance para ele o amor desejado. A trama se desenrola até que Melibeia cede ao amor desenfreado de Calisto e se entrega a ele em sucessivos encontros amorosos na calada da noite. Devido a disputas pela recompensa que Calisto havia prometido àqueles que conseguissem alcançar para ele o favor do amor da Melibeia, a Celestina acaba sendo morta e logo depois também são mortos os dois empregados, por motivos diferentes que você vai ter que ler a história para conhecer. E para quem pensa que a história terminaria aí, não. O Fernando de Rojas consegue achar mais história para contar. Lembrem que eu falei que na verdade a história tinha apenas um ato, ele escreveu 16, depois mais 21. Então, segue daí a vingança de uma das moças que morava com Celestina, que culpa o Calisto e a Melibeia pela morte da Celestina. No final, o Calisto acaba morrendo, e aqui não é nenhum spoiler porque este livro tem mais de 500 anos. E Melibeia se suicida jogando-se da janela de seu quarto. A trama termina com o lamento do pai da Melibeia pela morte prematura da filha. A história chama atenção pela malícia dos personagens, pelo erotismo das cenas e dos diálogos e por não disfarçar o desejo sexual dos atores com um amor romântico, por exemplo, ou platônico. A história contrapõe os rígidos padrões morais ao comportamento cultivado às escondidas
E aqui, pessoal, nós encontramos muita luxúria, avareza, ganância, inveja, traições, dissimulações e tantas outras coisas. A história termina com uma exortação contra o amor impetuoso que produz tantas tragédias. A edição, esta aqui que nós temos, traz trechos da versão original que são bastante interessantes, pois mostram a evolução ortográfica da língua espanhola. Por exemplo, na versão original aparece o uso de C cedilha, que nós pensamos ser uma letra exclusiva da língua portuguesa. E nós vemos várias outras palavras, onde existe a troca entre o P e o V, o I e o Y, o J e o X, o C e o Z, que nós sabemos na língua espanhola tem um som bastante parecido ou igual. Além do uso de dois S's, que nós sabemos também que na língua espanhola atual não existe. A edição traz ainda atividades de aplicação vocabular e de compreensão leitora, como eu vou mostrar agora aqui. Vejam que nós temos uma seção de tarefas e logo várias palavras em espanhol que o leitor deveria então encontrar o significado e escrever do lado. E como eu disse, aqui nós temos trechos da versão original. E é bastante interessante para os estudantes de letras ou para os estudantes da língua espanhola que tenham mais curiosidade com relação ao espanhol histórico, darem uma olhada nessa seção aqui, caso vocês tenham acesso a essa edição. Você já leu a Celestina? Interaja conosco! Não esqueça de curtir o canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima e, se puder, fique em casa.